Eu só queria fazer uma aula de hidrologia com 5 minutos mais ou menos. Exatamente, eu acredito que esses 3 itens são principais na hidrologia. Então, recursos hídricos têm 3 características principais. Primeiro, é ciclo hidrológico, que ocorre naturalmente. Então, na verdade, esse ciclo temos que entender. Se não entende, a gente não vai entender absolutamente nada sobre mecanismo de inundação, mecanismo de deslizamento. Nós faremos normalmente curso de capacitação de 16, 20, 40 horas para qualquer comunidade, quando solicitamos, né? Então, mas hoje eu penso somente 1 hora, na verdade, menos de 1 hora. Então eu vou omitir, tá? Mas realmente, sem entender esse ciclo hidrológico, é muito difícil fazer até medidas estruturais. Sem conhecimento de mecanismo sobre inundação, mecanismo de deslizamento, e esses fenômenos realmente são governados ou controlados pela dinâmica ou processos hidrológicos, ou seja, ciclo hidrológico. Então isso ocorre. Questão de presença de floresta, etc., realmente altera intensificação e infiltração. Acaba alterando também a taxa da escoamento superficial aqui. Então é muito importante, né, esse conhecimento ciclo hidrológico. Segundo item é heterogeneidade ou variabilidade espacial, né? Aqui eu coloquei da informação antiga do Comitê de Tubarão. Então já sabe que em alguns locais chove mais, outros lugares chove menos. Exatamente com isso, o que o ser humano está fazendo até hoje para a sobrevivência é a transposição de bacia hidrográfica. Todo mundo daqui critica, não pode fazer a execução da transposição de bacia de São Francisco. Mas na verdade, qualquer cidadão está aproveitando. Por exemplo, Florianópolis, a gente está trazendo água da continente. O que é isso? É transposição de bacia hidrográfica. Mais nada. Isso é necessário por causa da variabilidade espacial. Eu não estou apoiando a transposição de São Francisco, é outra coisa. Mas pequena escala, o ser humano está fazendo desde o início da história. Né? Essa variação ou heterogeneidade espacial ocorre por causa do ciclo hidrológico, na verdade. E terceiramente, agora o Rafael também apresentou, né, exatamente, levemente aumentando, parece, né, chuva anual, né, na região do Tubarão. Eu fiz outra maneira de chuva máxima diária, que ocorreu a cada ano, também aparentemente. Só que o que acontece mesmo um ano muito, outro ano assim, né, realmente existe uma variação. Essa variação temporal também ocorre, né, por causa dessa circulação natural, né, que o homem não consegue controlar. Então, resumindo, né, recursos hídricos têm 3 características: ciclo hidrológico, que ocorre naturalmente; outra, variabilidade ou heterogeneidade espacial, que é temporal. Justamente com isso ocorre falta e excesso de água. No caso da falta, não é tão grave, não mata facilmente pessoas, mas ocorre estiagem, né, ou até racionamento da água. Eu não sei se esse Tubarão tem esse problema. Antigamente, por isso não tinha muito, né? Não, eu fiquei super preocupado porque eu escutei uma reportagem essa semana. Não está chegando água nas torneiras dos moradores da cidade de Manaus. Não tem água na Manaus. Exatamente, Manaus também precisa de sistema de irrigação. Todo mundo acha que Manaus tem, mas numa época retrasada, ano passado retrasado, até o jornal mostrou, né? Tem muita seca, né, na região da Amazonas. Na verdade, qualquer lugar, não somente Nordeste, qualquer lugar tem, né, falta de água, mas também tem excesso de água. Né? Nordeste também, às vezes, tem excesso de água, sofre inundação. Né? Isso tudo por causa dessas 3 características, e esse excesso de água, né, infelizmente, causa, né, desastre hidrológico. E a gente tem que preparar. Né? Então, a primeira inundação, né? A pessoa fala que aqui é normal, hoje
Eu tive o privilégio, eu fiquei, não sei o nome do hotel, mas eu fiquei no hotel bom, ontem para hoje, né, de manhã. Estava vendo aquele rio, né, estava bem bonito. Nesse momento aqui o tubarão está assim, mas se chover muito, vai ficar enchente. Daí depois transborda aqui, daí começa a inundação. A inundação tem um monte. Na verdade, onde tem mais inundação, não é aqui, né, é aqui. Aqui é cheio de inundação. Só que não é registrado porque aqui a inundação é registrada como desastres naturais. Está entendendo? Não é fenômenos naturais. Desastres naturais, a inundação como desastres naturais estão sendo registrados. Então, nesse caso, é Santa Catarina, sul de Santa Catarina, o litoral catarinense tem, né, bastante problema. Essa é realmente a inundação e se chover, naturalmente ocorre. Né? E também, todo mundo sabe que, no caso de inundação como desastres naturais, dá realmente problema. Perda de materiais, vida, doenças, etc. Eu vou mostrar, né, uma coisa. Aqui Joinville, Ionegrinho, Alberto Wagner, Blumenau, onde eu trabalho. Né? Interessante, é sempre bonito, né? Nossa, todas são cidades alemãs. Então sempre falo, nossa, como alemães gostam de inundações. Isso eu fico impressionado. Mas a gente que tubarão tem quais realmente, né, origem, mas é realmente interessante. Realmente impressionantemente a cidade alemã. E assim, teve muitos materiais. E agora é interessante, né, de até parece que o prefeito de Blumenau pegou leptospirose, né, recentemente. Eu também fiquei doente no levantamento de deslizamento, daí o médico achava que primeiro leptospirose. Mas ele disse que não, apenas cansaço, febre, assim. Isso é interessante, agora está aumentando isso. Essa estatística é muito interessante. Aqui é estatística catarinense, né? Esse azul, né? Azul é média. E aqui, eu não sei que cor, mas aqui, vermelho. Vermelho é 2008. Ó, aqui, 2008 em Santa Catarina. Notável que realmente ocorreu inundação na região de Vale do Itajaí e levantou extraordinariamente. Né? Assim, realmente, inundação realmente dá doenças, de repente, mais problemático, na verdade. Né? Então, o setor da saúde tem que realmente preparar muito. Né? Setor da saúde, mês que vem a gente vai dar também um pequeno curso para o setor de saúde, né? Para colocar o Dia Mundial de Saúde, alguma coisa bem em abril. Então a gente vai aprender para o Negrinho. Falando em inundação, né? Na verdade, Defesa Civil classifica 4 tipos: inundação gradual, inundação brusca, alagamento, inundação litorânea. O que aconteceu nessa vez no Vale do Itajaí é inundação brusca. Aí todo mundo acha, nossa, Blumenau, o município está totalmente, perfeitamente preparado. Por que aconteceu aquela tragédia? Porque Blumenau, 83, praticamente ocorreu inundação gradual e até hoje Blumenau está preparando somente inundação gradual. Então, absolutamente quase nada, na verdade, preparou. Também não tinha experiência nos últimos, talvez, um século. Agora, talvez, o prefeito Blumenau aprendeu o que é inundação brusca e agora ele vai preparar. Mas, infelizmente, a gente não aprende sem castigo, né? Então, o prefeito Blumenau agora aprendeu, agora vai preparar medidas estruturais, não estruturais, para a inundação gradual, brusca, são diferentes. O que acontece aqui, mais predominantemente, é gradual, coloquei na mais usante. Lá no Rio é brusca, é bem diferente. Não pode fazer medidas estruturais, não estruturais mesmo. Então, primeira coisa, você tem que identificar o que tem. Isso é muito importante. Né? Eu não vou entrar muito em detalhe, na verdade é muito difícil identificar. No papel parece fácil, mas na prática é muito difícil. E fatores que contribuem para a ocorrência de inundações, tem vários, né? Aqui é diminuição de capacidade de descarga, né? Realmente, ou joga lixo assim, daí ocorre problema. Retira da cobertura digital, né?
retirada de cobertura vegetal não teria muito problema se não fizesse compactação. Problema maior, quando você fala floresta,